Olá pessoal, vamos começar uma aula de física. Durante os exercícios de física que nós iremos trabalhar, nós vamos com certeza ter que converter algumas unidades de medida. Por exemplo, a velocidade. Você sabe que a velocidade ela pode ser dada em quilômetros por hora, é mais usual. A velocidade do carro com que eu dirigi estava marcando 120 quilômetros por hora. O que significa 120 quilômetros por hora? Significa que a cada 1 hora o seu carro percorre uma distância de 120 quilômetros. Um corredor de 100 metros rasos fez uma velocidade de 10 metros por segundo. O que significaria 10 metros por segundo na velocidade do atleta? 10 metros por segundo significaria que a cada 1 segundo ele percorre uma distância de 10 metros. Então espera aí. Velocidade é uma relação entre distância e tempo. Veja, a velocidade do seu carro é 100 km por hora. A distância percorrida, 100 quilômetros em 1 hora, que é o intervalo de tempo. Isso nós iremos estudar. Só que antes de trabalhar cálculos que envolvam velocidade, eu já quero que vocês saibam converter as unidades de medida. Muitas vezes, nos exercícios de física, nós vamos ter que transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Outra hora eu vou ter que transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Vamos aprender a converter essas unidades de medida, tá ok? Então vamos começar. Aqui eu tenho 1 quilômetro por hora. Eu posso escrever 1 quilômetro por 1 hora, se eu quiser. Significaria que eu percorro 1 quilômetro em 1 hora. A cada 1 hora que se passa, eu percorro 1 quilômetro. Eu posso escrever assim também, 1 km, 1 quilômetro, sobre 1 hora. Certinho? Está escrito quilômetros por hora. Na matemática, esse por quer dizer divisão. Agora, pensa comigo aí, vê se você sabe. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 1 quilômetro, se você andar 1 quilômetro, uma atividade física de 1 quilômetro, você percorreu 1000 metros. E 1 hora? 1 hora tem 60 minutos. Vou colocar min de minutos aqui para vocês. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros e 1 hora tem 60 minutos. Todo mundo sabe disso. 2 horas terão 120 minutos, é só multiplicar o número por 60, que você transforma horas em minutos. Se eu tiver 1 hora, transforma em minutos. 1 vezes 60, 60. 60 minutos. 2 horas. É só pegar o 2 e multiplicar por 60. 2 horas tem 120 minutos. Assim por diante. Mas eu quero que você chegue em metros por segundo, não em metros por minuto. Então você vai continuar 1000 metros por cada minuto. Fala aí para mim, pensa um pouquinho. Cada minuto tem quantos segundos? Cada minutinho tem 60 segundos. Então para transformar minutos em segundos, basta multiplicar de novo por 60. 60 vezes 60. Aí eu vou ter 1000 metros
sobre 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36, e repete os dois zeros, 3.600 segundos. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Para transformar horas em minutos, eu peguei o 1 e multipliquei por 60. 1 hora tem 60 minutos. 1 vezes 60, 60. Ah, mas eu quero chegar em segundos. Para transformar minutos em segundos, eu multipliquei por 60 novamente. Você sabe que 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos tem 120 segundos, é só multiplicar de novo por 60. E 60 minutos? 60 vezes 60, 3.600 segundos. Agora, o que eu quero que você fale para mim? Eu quero que você fale para mim aqui que nós temos uma fração, metros por segundo. Fração lembra divisão nas aulas de matemática. Então, eu vou simplificar aqui, ó, 2 zerinhos do numerador com 2 zerinhos do denominador. Aí eu chego a 10 metros por 36 segundos. E se eu quiser essa fração, eu ainda posso simplificar por 10 em cima, 10 embaixo. Simplificar uma fração é escrevê-la de uma maneira mais simples, mais resumida. 10 dividido por 10 dá 1. Então, vou ter 1 metro por 36 dividido por 10. Ah, quando eu divido 36 por 10, é só andar uma casinha para a esquerda. O meu número 36 dividido em 10 partes. Você diminui o número, vai ficar menorzinho. Anda uma casinha para a esquerda toda vez que eu divido por 10. Se torna 3,6. Nesse caso, estamos trabalhando com segundos. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar que para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, tá vendo essa fração aqui? 1 sobre 36, 1 sobre 3,6, aliás. Essa fraçãozinha 1 sobre 3,6, lembra que fração é divisão? Fração é divisão. Na verdade, para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, basta você dividir por 3,6. Então, toda hora que eu tiver que transformar o grandão quilômetros por hora para metros por segundo, aparece uma fraçãozinha, 1 sobre 3,6. E essa fraçãozinha significa divisão. Para transformar quilômetros por hora, que é o grandão, unidade de medida grande, quilômetros por hora, no pequenininho, metros por segundo, você divide por 3,6. Imagina, você tem um prédio, que é o quilômetros por hora. Faz de conta que quilômetros por hora seja um prédio. Já que é uma unidade de medida grande, né? Quilômetros por hora. E você quer transformar esse prédio numa casa. Vamos fazer uma casinha aqui. Prontinho. Para transformar um prédio numa casa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que demolir o prédio, ó. Você vai ter que dividir o prédio. Você vai ter que destruir o prédio. E aí você consegue fazer esse prédio virar uma casinha. Então, para transformar o grandão, o prédio, numa casinha, você divide. Da mesma forma, para transformar o grandão, quilômetros por hora,
na unidade de velocidade pequena, metros por segundo, você também vai dividir por 3,6. E o contrário, como é que vai ser? Se eu precisar nos exercícios transformar o pequenininho, a velocidade de metros por segundo, para o grandão, quilômetros por hora. É o inverso. Se para transformar o grandão no pequenininho eu divido, para transformar o pequenininho, metros por segundo, no grandão, quilômetros por hora, o que você vai fazer? Você vai fazer o inverso. Você vai multiplicar por 3,6. O pequenininho, metros por segundo, lembre-se, é a nossa casinha. Você quer transformar no grandão, que é o prédio, quilômetros por hora. Para transformar o pequenininho, metros por segundo, que é a nossa casinha, no grandão, quilômetros por hora, que é o nosso prédio, olha o que você vai fazer. Você vai ter que aumentar a casa. Essa casa deve ser aumentada para que ela se transforme no prédio. Para aumentar, você vai multiplicar por 3,6. Tá ok? Então é muito importante que você entenda, você não precisa sofrer com esse desenvolvimento que eu cheguei no 3,6, mas é bom você saber como informação. O que vai ser cobrado de vocês vai ser a maneira direta. Quilômetros por hora, para transformar em metros por segundo, que é o pequenininho, divide por 3,6. O pequenininho, metros por segundo, a velocidade, metros por segundo, unidade de medida pequena. No grandão, quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Tá ok? Vamos ver alguns exemplos. Coloquei aqui para vocês 2 exemplos para a gente iniciar. Converta. Converter é transformar. A palavra conversão quer dizer transformação. Converta a velocidade de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo quer dizer que a cada 1 segundinho que passa, você percorreu 5 metros. Só que eu não quero a velocidade em metros por segundo. Eu quero que você transforme em quilômetros por hora. Espera aí. Metros por segundo é a unidade de medida pequenininha, é a casinha. E você quer que transforme no grandão quilômetros por hora. Para transformar o pequenininho metros por segundo em grandão quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então você vai pegar 3,6 e multiplicar por 5, para que você descubra 5 metros por segundo em quilômetros por hora. Vamos ver quanto que vai dar. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3 dá 15, 15 mais 3, 18. Quantas casas que eu tenho após a vírgula? Uma. Então, a minha resposta também deve ter uma casa após a vírgula. 18,0 é a mesma coisa que 18. Então, 5 metros por segundo valem 18 quilômetros por hora. Então é bem fácil. Para transformar metros por segundo na velocidade grandona, quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Vamos fazer de conta que você estava viajando com o seu carro e aí você dirigiu a uma velocidade média de 72 quilômetros por hora. Significa que a cada 1 hora que passa, o seu carro percorria uma distância de 72 quilômetros. Só que agora eu não quero quilômetros por hora. Eu quero que você transforme em metros por segundo. Eu quero a velocidade em metros por segundo. Então me ajude aí. Transforme o grandão quilômetros por hora no pequenininho metros por segundo. Eu lembro que você falou que para transformar o grandão, o prédio,
quilômetros por hora, o grandão. No pequenininho, na casinha, metros por segundo, eu tenho que dividir o prédio para ela virar uma casinha. É isso mesmo. Para transformar o grandão, quilômetros por hora, na unidade de medida pequenininha de velocidade, que é metros por segundo, você divide por 3,6. Eu vou pegar os 72 quilômetros por hora e dividir por 3,6 para transformar no pequenininho metros por segundo. Ah, como é que faz essa divisão mesmo? Lá no ensino fundamental, o professor fala assim: ah, meu filho, na divisão com decimais, você iguala as casas após a vírgula. 3,6 tem quantas casas após a vírgula? Uma. Então, 72 você iguala. Coloca uma vírgulazinha e aí se transforma em 72,0. Aí fica uma casa após a vírgula com uma casa após a vírgula. Aí lá no ensino fundamental, o professor diz: igualou as casas, uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula nos dois, aí você cancela a vírgula, se tornando 720 dividido por 36. Perceba que 2 vezes 36 dá 72 certinho. 72 menos 72 é 0. E esse 0 que você não usou vem para o quociente. Então, 72 quilômetros por hora é o mesmo que 20 metros por segundo. Pronto, fizemos a nossa transformação. 72 quilômetros por hora valem 20 metros por segundo. Sabe o que isso significa? Significa que você pode dizer que o seu carro estava a uma velocidade de 72 quilômetros por hora. A cada 1 hora, seu carro percorre 72 quilômetros. Ou você pode dizer que a velocidade do seu carro é 20 metros por segundo. A cada 1 segundinho que passa, seu carro percorre 20 metros. Prontinho. E aí eu vou deixar para vocês no quiz uma atividadezinha valendo nota, tá? Resumindo, para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, divide. Para transformar o pequenininho, metros por segundo, em quilômetros por hora, você multiplica. Grandão, quilômetros por hora, para o pequenininho, metros por segundo, divide. Pequenininho, metros por segundo, para o grandão, quilômetros por hora, multiplica. Sempre por 3,6 que nós achamos nesse desenvolvimento no início da aula. Até mais, a gente se vê, hein? Obrigado.